Desfalcado, mas muito concentrado, aguerrido e classificado. Esse foi o Flamengo diante do Bahia, que teve uma partida muito melhor do que a encomenda. O rubro-negro carioca dominou os 90 minutos da partida e emplacou a terceira vitória contra o mesmo adversário, que é um bom adversário que, por exemplo, já jogou 3 vezes contra o atual líder do Campeonato Brasileiro e não foi derrotado em nenhuma delas. Se a torcida do Flamengo tem bastante exigência com o clube, como tem que ter, talvez o campo mostre, especialmente nas noites de Copa, que esse time, por menos encantador que seja, pode vencer qualquer adversário. Mas essa vitória foi construída de uma maneira diferente e trouxe mudanças táticas, que apresentaram um time sem Pedro, com todos os problemas que existem sem o Pedro, mas com alguns pontinhos de até determinada melhora. E o que pode melhorar é o teu conhecimento sobre futebol, se você aproveitar a promoção do melhor produto sobre futebol que eu já ofereci aqui nesse canal. A gente está falando da Comunidade Mestres da Análise, a CMA, que é um curso do Laboratório do Futebol. Na verdade, é o melhor e mais extenso curso sobre análise no Brasil. A melhor qualificação que um analista de desempenho pode ter morando no Brasil aqui, consumindo o conteúdo 100% brasileiro. Tudo o que você precisa saber, os caras já escreveram e já publicaram um vídeo, uma aula sobre, extremamente didática. Os caras têm 10 cursos, dentro desse único curso que eu tô te oferecendo, você tem 10 cursos, análise de jogos, análise de jogadores, análises reais que eles fazem para os clientes deles ali, que são clubes e atletas e empresários, e novos conteúdos todos os meses, um curso que se renova, tá? A cada mês e te coloca num grupo também de WhatsApp junto com profissionais que atuam no futebol. Essa, eu repito, é a melhor qualificação para analistas de desempenho no Brasil. O preço é piada, com todo respeito, você vai ganhar uma profissão de verdade com a melhor qualificação que você pode ter por R$ 490. E tu ainda pode parcelar esse valor de até 12 vezes. Então eu acho que, assim, menos de 50 conto, eu acho que vale para você investir em você e de repente, quem sabe, trabalhar com alguma coisa que você de fato ame, que é o futebol e as suas noites maravilhosas. Sobre a noite da última quinta-feira, a gente vai falar nesse vídeo, sempre abordando o jogo de forma tática, sem tatiquez. O Flamengo entrou em campo com novidade. Além, lógico, da substituição do Pedro pelo Bruno Henrique e não a dinâmica de falso 9 que eu imaginei que pudesse acontecer, ele trouxe o Everton Araújo e não o Alan. O Pulgar não ia jogar por conta de ter jogado pela seleção dele 24 horas antes. Mas o Everton Araújo, que vinha já numa crescente, é moleque da base, entrou como titular e fez um partidaço. O que tinha de componente tático nessa estratégia? Nesse jogo, cada vez mais a gente foi vendo o Arrasca como um segundo atacante. A gente já vinha falando sobre isso, né? O Arrasca jogando com o Pedro, ele jogava como um ponta de lança em vários momentos, muito mais flecha do que arco ao longo da temporada, entrando muito na área, só que o Pedro é um cara que ocupa mais essa área, né? Que ocupa mais esse espaço. O Bruno Henrique, por não ser um centroavante, ele é um cara que gosta dessa dupla. E o Arrasca foi essa dupla para ele o tempo inteiro, basicamente. A partir de uma segunda fase de construção, o Arrasca já estava o tempo inteiro dentro da área. E aí, dentro da área ou na parte mais avançada do campo, é óbvio. E aí, o Gerson era um cara que ficava um pouco mais grudado no corredor lateral para gerar uma dinâmica. E o meio de campo, para não ficar vazio, era muitas vezes ocupado pelo Luiz Araújo. O Flamengo não fez questão nenhuma de manter a amplitude máxima durante a partida, aproximando muito seus jogadores. Por dentro, existia muitas vezes a ultrapassagem do Wesley e o Flamengo se tornava um time que jogava muito junto, aproximado, geralmente pelo lado direito, onde ele gerou muita superioridade frente ao Bahia e praticamente todas as jogadas do primeiro tempo. Muita construção, muito jogo de linha de fundo, muito jogo por dentro. Nem tantas finalizações assim, porque era um time que não acertava ali o penúltimo passe
ou o último passe, mas que tinha sim uma supremacia grande territorial, tática e também técnica numa ótima partida de quase todos os jogadores em campo. Como eu falei para vocês, a amplitude não era garantida pelo Luiz Araújo, que flutuava muito como um meia, e do lado oposto existia esse ataque ao espaço no corredor do Ayrton, que ficava mais preso do que o Wesley, mas que até por conta dessa não amplitude que o Flamengo não buscava dar, gerava bastante espaço para ser atacado em muitos momentos do jogo. Aliás, o Flamengo quer cada vez menos o tal Flamengo dos pontinhas. Então eu acho que está na hora de uma turma atualizar a crítica. Pode criticar vários aspectos desse Flamengo, mas ficar dizendo que é o time dos pontinhas é falta de querer olhar para o campo. Já o Bahia, que normalmente tinha uma escalação sim com o falso 9, usando o Cauli para executar essa função, a gente viu muito mais num 4-4-2 losango, com o Everaldo e o Tassiano formando uma dupla de ataque. Na minha opinião, isso foi muito mais consequência do que causa, porque o plano de jogo do Rogério, diferente de outros jogos, era fazer uma saída com 4 homens mesmo e não com 3, só que o Flamengo teve um ponto positivo, vamos lá, se dá para encontrar ponto positivo em não ter o Pedro. Esse ponto positivo é, com o Bruno Henrique e jogadores móveis de muita força ali no campo de ataque, você ter uma capacidade de marcar alto muito melhor do que em outros jogos. Então, o Bruno Henrique, a passada larga dele, atrapalha demais os zagueiros que saem jogando, e o Flamengo tinha muita força para marcar. Além disso, usava a dupla de volantes, Ortiz e Everton Araújo, subindo basicamente junta. E quando o Caio Alexandre baixava para ajudar essa turma, ele era insuficiente. O Everton Ribeiro era sempre o homem livre, mas ele estava sempre atrás de uma zona muito congestionada e a bola para chegar nele estava muito difícil, o Bahia tinha dificuldade. E aí, o que o Rogério fez? Fez o Everton flutuar e baixar para receber essa bola. Com ele vinha também o Cauli. E qual que era a ideia? Gerar esse espaço? Não, ele sabia que o Flamengo ia ter uma dinâmica de perseguição mais longa ao Cauli. Então o que ele fazia? Colocava o Everaldo entre os zagueiros. E aí, quem é que vai perseguir o Cauli? O Ayrton ia ficar longe demais, ia ter que se deslocar demais. E aí o que acontecia? Ou o Flamengo acabava cedendo espaço, ou o próprio Bahia conseguia recuar esse bloco de meio de campo do Flamengo e conseguir construir com maior tranquilidade. É um time muito coordenado para sair jogando. E mesmo durante uma ótima pressão inicial que o Flamengo impunha ao Bahia, essa flutuação do Ribeiro deu resultado logo aos 5 minutos, quando o Bahia podia ter aberto o placar. O Everton flutuou, fez 1-2 ali com o Juba, o Tassiano induziu ali o avanço do Everton Araújo, e aí o Everton Ribeiro encontrou esse espação na frente da defesa com o Everaldo ali segurando os zagueiros. E aí, notem no que faz o senhor Léo Pereira. Olhando o jogo a olho nu, você vai achar que o Léo Pereira falhou no lance ao deixar essa bola entrar nas costas, né? Mas notem como ele se aproxima do Everaldo. Ele, ao invés de deixar a profundidade um pouco mais protegida e deixar o Everton Ribeiro acionar o Everaldo com a bola no pé dele para ele progredir com força ali, velocidade, já atacando a última linha, ele se desloca para trás, diminuindo esse espaço e impossibilitando que o Everton dê esse passe entre ele e o Ayrton Lucas. Ó, ele corre para trás, no caso se desloca um pouco na direção do Everaldo, para que o passe seja dado na profundidade. E aí o Matheus Cunha pudesse, por exemplo, ter espaço para fechar o ângulo. E foi isso que a gente viu acontecer, né? O Everaldo vai receber essa bola entre a defesa e o goleiro. O Matheus Cunha vai fechar muito bem o ângulo e ele vai acabar perdendo o gol. Na verdade, ele teve a tarefa dele muito dificultada pelo camisa 4 rubro-negro e também pelo goleiro que usa o número 25. É curioso a gente falar detalhes ali sobre esses lances. Aqui a gente vai mostrar a forma de construção do Flamengo ali já numa segunda fase de construção. Então a gente vê o Arrasca e o Bruno Henrique praticamente como uma dupla, o Luiz Araújo do lado oposto já bem fechadinho, o Wesley ultrapassando por dentro, como eu mostrei para você, e aí o Léo Ortiz já se identifica como homem livre, já ataca o espaço como o segundo homem de meio de campo e vai receber essa bola para poder gerar uma jogada, né? Para poder gerar um ataque perigoso para o Flamengo. Vocês vão ver que o Gerson
já vai encontrar esse passe por dentro, o Ortiz recebe, né, e já tem o Arrasca e o Bruno Henrique à frente, e já vai acionar direto o Arrasca, o passe um pouco forte, mas esse lance terminou numa ótima finalização do Gerson logo em seguida, né, o Flamengo não deixou o Bahia gostar do jogo, o Bahia que não acertou a baliza do Flamengo, né, não deu nenhum chute a gol. Logo um pouco depois, né, o Flamengo teve uma grande chance a partir de um escanteio, cabeçada do Ortiz para dentro, bola sobe pro Bruno Henrique, o Marcos Felipe foi competente, também deu sorte, conseguindo dar uma carada na bola, e o Flamengo teve outras bolas paradas bastante perigosas, com o Léo Pereira que raspou na bola. Se o Flamengo é um time que sofre muito nas bolas paradas defensivas, não foi o caso dessa última partida pelo menos, que ele nem teve bola parada defensiva para defender, se ele é um time que faz isso, ofensivamente ele também produz uma quantidade grande de gols e chances nesse contexto. Aqui, esse ótimo passe do Fabrício Bruno para o Wesley vai mostrar também um pouco sobre essa aproximação por dentro. Então a gente vê os corredores bem abertos para os laterais e notem aí que tem Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Léo Ortiz, todos muito próximos um do outro, todos concentrados ali pelo corredor central, né? Um time, de novo, cada vez menos o time dos tais, aspas, pontinha, se é que o Flamengo tem algum, aspas, pontinha, né? Muito chato esse papo. E aí o Wesley domina pra dentro, muita gente acha que sofreu pênalti, eu não acho que foi nada, acho que foi lance de jogo. E a partida seguiu, o domínio era grande, mas o Flamengo não conseguia gerar chances claras de gol e organização ofensiva. Gerava, sim, em contragolpes, e no segundo tempo, logo no início, ele teve uma chance de ouro ali, depois de uma ótima puxada de contra-ataque pelo Luiz Araújo, seguida de uma certa Luiz Araújo, de uma certa ganância de fazer o gol e do não passe pro Arrascaeta. Independente de eu gostar do jogador, eu sempre vou pontuar aqui. Pontuei no jogo contra o Corinthians o lance do Gerson e vou pontuar sempre que eu ver esse tipo de situação, porque ela precisa ser exposta. Os atletas precisam ter maior responsabilidade quando tem a oportunidade de dar um passe extra para alguém que está melhor condicionado. E aí, o lance do gol, né? O lance do gol do Flamengo é uma jogada que começa com os seus zagueiros de origem, né? Então, o Léo Pereira acha o Léo Ortiz ali, os dois atacantes do Bahia estão marcando um pouco mais alto, e ali o Léo Ortiz recebe essa bola e já vira de frente sem ter que tocar na bola, e a gente vê essa saída 4+2 gerando muita superioridade frente ao Bahia, né? O Bahia tendo dificuldade de marcar o Flamengo alto, o Flamengo que quase não saiu com bola longa por cima, né? Aqueles lançamentos, quase não fez isso, se é que fez durante a partida. Isso é uma reclamação da torcida que nesse jogo, por exemplo, não pode ter fundamento. E aí, a dupla de volantes alinhada, o Léo Ortiz sai construindo, e aí a partir dessa construção vai sair o gol, mas essa construção tem alguns detalhes. De novo a gente vê Luiz Araújo por dentro, fechadinho, o Gerson um pouco mais aberto, os dois atacantes. A bola primeiro ia para o Arrasca, ela foi bloqueada, e você deve ter pensado, pô, o Léo Ortiz fez o segundo passe por instinto, o segundo passe ele não foi consciente, foi uma bola sem querer que chegou no Bruno Henrique. Aí você vê que ele já estava, antes da bola chegar nele, olhando para a profundidade e dando esse passe, né? Tem gente que fala que para grandes craques de qualquer esporte, a teoria da relatividade do Einstein ela é mais aplicável. Então é como se o espaço talvez se contraísse, mas que o tempo se dilatasse, como se o relógio dele passasse os segundos de uma forma um pouco mais lenta e ele pudesse executar mais sinapses ali, mais movimentos cerebrais do que uma pessoa normal como eu e você. Então o Léo Ortiz, antes da bola voltar para ele, já sabe o que vai fazer, aciona com passe perfeito. Quão especial é esse jogador? Passe perfeito, Bruno Henrique, na profundidade, no seu melhor contexto, jogando mais fechado, perto do gol, na profundidade, e aí ele vai fazer o quê? O que o Luiz Araújo não fez no lance anterior, e vai rolar essa bola pro Arrasca executar, como sempre executa esse super decisivo jogador rubro-negro. Se a torcida ainda não confia, até porque precisa de uma sequência de vitórias para voltar a confiar, esse time demonstra que ele é sim muito forte e é completamente capaz de vencer qualquer adversário. Se a exigência dos torcedores e imprensa às vezes se esquece disso, o campo tá ali
para lembrar, especialmente durante as Copas. Sim, durante as Copas. O Flamengo ideal, aquele que a gente quer que exista, o Flamengo hipotético, ele é aquele que prioriza tudo, que vence tudo e que não perde um campeonato brasileiro. Mas como já dizia Peter Drucker, o pai da administração moderna, a cultura come a estratégia no café da manhã. Mas quem é esse tal de Drucker para falar de Flamengo? Bom, para falar de Flamengo ele não é ninguém, mas tem alguma coisa que ele entende é de administração. Então esse cara postulou importantes obras e a gente pode testemunhar hoje a veracidade dessa frase. As dificuldades impostas ao Flamengo nessa temporada são muito maiores do que qualquer outra. O time perdeu muita gente durante a Copa América e teve que esfolar praticamente fisicamente os outros que ficaram. Perdeu muita gente por lesão e não parece com ninguém ali muito na ponta dos cascos. Essas dificuldades impostas demonstram que não é o momento de lutar contra essa cultura. A cultura ela se impõe. E a lotação do Maracanã com recorde de público no ano exemplifica o quanto a cultura grita e berra nos nossos ouvidos. Frente às adversidades, nada melhor do que compreender a natureza da própria existência e saber administrá-la. Essa é a missão de todo o ambiente Flamengo, time e também torcida. Administrar e vencer os jogos certos, manter o caldeirão quente, mas sem deixar explodir. Na verdade, sem deixar esse caldeirão implodir. O Flamengo é um time de heróis antigos e muito conhecidos, como Bruno Henrique e Arrascaeta. E pode ter também os seus candidatos a heróis novos, como o Léo Ortiz, como o Luiz Araújo, como o Plata, como o Alcaraz, o Alexandro, o Mischa, mas esse Flamengo ainda pode muito e esse é o maior fato de todos. Talvez não possa tudo aquilo que a gente projetou para essa temporada, mas o contexto mudou. E várias vitórias no futebol com contexto adverso ficam ainda mais bonitas. Afinal de contas, quis o destino que o Flamengo mais bonito que a minha geração viu jogar vencesse num jogo de contexto adverso. Certamente a vitória mais bonita que eu já pude presenciar na minha vida. E quem sabe a gente não tá prestes a viver mais um momento de adversidade fechado por uma das vitórias mais bonitas. Só o tempo vai dizer, mas eu pergunto pra você. Por que não? Por que não sonhar? Não perca, não deixe de aproveitar a promoção do Laboratório do Futebol. Se você sonha também em trabalhar com futebol, você vai ganhar uma baita qualificação por só R$ 490, tá bom? Dividido por 12 vezes, menos de 50 por mês. Aproveite, tá bom? Muito, muito obrigado. E eu fui.